antropocêntrico, revelava que pudesse ser a distinção dos valores, e até então as mulheres não participavam de ocasiões em que pudessem entrar dentro de um templo, porque o templo já era construído nesta ocasião, para manifestar a adoração que a gente ouviu aqui, para dar a Deus o que pudesse ser um culto racional, como o que nós, não vou dizer todos, mas creio que uma grande maioria já conseguiu externar a Deus aqui. Precisou de uma palavra no 8º século antes de Jesus, de Isaías. No capítulo 32, você vai ver Deus usando aquele homem para dizer: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso. O repouso não era por negligência. O repouso não era porque elas estavam aquilo que pudesse ser numa satisfação. Era por condição, por situação, porque não tinham a dignidade de participar. 200 anos depois, você vai ver as promessas de Isaías sendo referidas, e a mulher ainda era reprimida pelos maridos, pela corte machista. E Deus levantou Jeremias para profetizar o que fosse o ano do seu juízo. Mas numa das advertências, ele é tomado por Deus no capítulo 9, para trazer e fazer menção de uma palavra dita por Isaías 200 anos antes, aos anciões de Jerusalém, aos anciões entre os judeus. E ele começa a dizer assim: considerai as mulheres, chamai elas por carpideiras, porque a morte está entrando pelas nossas janelas, e elas nos precisam nos fazer ensinados a orar, a clamar, a chorar. Quando vem o juízo, eles são obrigados a ver e ouvir o que fossem o lamento das suas esposas, das suas mulheres, quando viam aquilo que fossem a horda maligna, assíria e babilônica, vir dizimar a casa, dizimar a família para valorizar o que fosse mulher. Eu queria que nesta noite, você que já adorou chorando mesmo, você cujo coração talvez sentiu a falta do filho, sentiu a falta da filha, do marido aqui, você está tendo um momento de privilégio, porque você pode ser contada como uma adoradora nesta casa. Eu estava dizendo para alguém aqui que vocês estão sendo maioria nesta casa, que Deus honrou aquilo que fosse declinado vocês, porque por essa sensibilidade o Espírito Santo já chegou neste lugar para ser glorificado na vida de todos nós. Não é sempre, porque ainda há reflexo da autarquia machista. Mas eu quero ver quem impede uma mulher dessa quando ela dobra o joelho. Minha mãe orou 13 anos para que eu pudesse me tornar o que eu sou, para que Deus fizesse de mim o que eu sou, para que Deus nos tornasse aquilo que pudesse ser útil para Ele. Enquanto o pai dizia: ele não presta, ele não serve para nada, a mãe dizia: ele é teu projeto, é dele, que ainda vai vir alguma coisa que glorifica o teu nome. Então não te desespera, só adora, só adora, só adora, porque Deus ainda é responsável por aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade. Me dá um já maior aí, por favor. Eu vou te dar mais um instante para você que ainda não conseguiu. O adorador não tem circunstância, não tem hora. O adorador é indivíduo, o adorador não depende. O adorador, se ele quiser, ele adora. Pode até estar no calabouço, pode até estar na fornalha, ele adora. Olha para esse irmão que está do teu lado, por favor. Diga para ele: você já adorou de verdade? Diga para ele: olha, Deus já está aqui. Ele sabe se você adorou de verdade. Diga mais para ele assim: olha, não minta, não se engane também. Adore de
verdade, porque Ele sabe quem é você neste lugar. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que afinei. Você está cantando isso com a verdade? Você está cantando isso com a sinceridade? Você está dizendo que realmente é o teu coração? Você se fora e começa a receber esta unção de restauração, esta unção que já está nos enchendo, que já está nos envolvendo com a presença dEle, com a presença dEle. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Ai, meu pois tu és fiel, pois tu vem, abre minha pedra e canta que Ele é fiel, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Só aquele que acredita na fidelidade dele, levante a mão para adorar. Quem adorar faz isso direito, levante a tua mão e comece a dar lugar, porque a fidelidade dele é a vida. Aleluia, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Se quiser continuar tocando baixinho aí, querido, para me acompanhar no culto, sinta-se à vontade. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Oh, Jesus. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente, como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias
dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Podemos acertar. Só quem tem um glória, levante a sua mão e adore a Deus com glória. Quero externar também a minha gratidão. É verdade, pastor Eliano. Quantos convites, meu Deus. Um deles eu cheguei a balançar. Tive que ir orar de madrugada. Pastor Adalberto, da cidade do Maranhão, São Luís do Maranhão, me ligou e disse assim: pastor, eu tenho um trabalho para o senhor vir pregar aqui. Disse para ele: qual é o trabalho, pastor? A convenção do nosso estado. São 6.000 pastores. E é uma porta muito grande para o senhor, porque eu tenho o desejo de te abençoar. Eu disse para ele: é, pastor. E ele disse para mim: olha, vou mandar recurso para você vir. Está ali a minha esposa e está Deus aqui. E disse para ele: pastor, se for para mim ir, Deus vai me dizer. E me despedi e fui para o meu alento familiar. Mas naquele dia eu fui orar ao Senhor, porque eu tinha uma palavra contigo. Eu disse: Deus, tu me fez uma promessa. E a promessa que o Senhor fez não é maior do que a minha palavra. Porque se a minha palavra não tiver peso, não tem nenhuma promessa tua que vai validar aquilo que me favoreça. E eu tenho um compromisso com o meu amigo particular, pastor Eliano. E eu quero honrar com a minha palavra. É por isso que eu estou aqui. Porque Deus é contigo, Eliano. Deus é tão contigo que trouxe pessoas daquele tempo lá para te observar aqui hoje. Para ele observar, ainda que foi usando a minha vida, que Deus proferiu palavras a teu respeito. E hoje eles estão aqui para ver que o profeta não mentiu, que Deus não se enganou e o nome dele é glorificado. Eu fiquei feliz de ver também a irmã Roseli, esposa do pastor Carlos. Tivemos momentos maravilhosos em Manaus. E eu cantei com essa mulher. Me intrometi, né? Porque eu não sou cantor, eu sou intrometido. Mas Deus nos honrou lá. E eu achei lindo o que Deus fez lá. Às vezes eu paro lá em casa para ver os vídeos e me dá uma saudade das coisas que Deus já fez. E eu não posso viver de passado, porque eu sei que Deus tem coisas maiores no futuro. Mas a gente se prende a alguns momentos que Deus particularmente nos reserva. E Ele é fiel para cumprir com tudo que tem ordenado ao teu respeito. Hoje eu vim aqui e estava preso àquilo que fosse um argumento que a palavra nos dá. E articulei algumas preposições desses argumentos para procurar, aleluia, transmitir aquilo que o texto, no seu contexto, tem como uma expressiva advertência para dois momentos da igreja. Mas assentado aqui, ouvindo essas irmãs cantar e olhando para isto que fosse uma manifestação de Deus, Deus começou a somar uma outra ideia com aquilo que Ele já tinha articulado aqui dentro de mim e me fez viajar por alguns contextos panorâmicos. Irmão, fala para esses irmãos que estão aí fora, o diácono que estiver aí na porta, para ele não desligar a atenção. Tem pessoas aí que estão perdendo a atenção do que Deus está fazendo aqui. O diabo pode pegar eles aí. Use a autoridade de oficial da igreja. Diz para ele: ó, irmão, não dá para a gente ver, mas nós podemos ouvir o que Deus está falando. E eu fui olhar no
resumo do que pudesse ser uma manifestação que provocou preocupações em Deus. Tinha uma horda maligna na ocasião daquilo que pudesse ser todo este relacionamento. Desde o Éden, naquilo que fosse a articulação de cultura a partir de um seio familiar, sempre existia um negócio chamado satisfação, que era uma preposição no organismo humano, por efeito de uma substância neurotransmissora, que nós conhecemos como hormônio, chamada endorfina. Tem horas que eu paro para perguntar o que foi que ensinou Caim. Que ele podia matar, que ele podia articular planos com aquilo que pudesse ser um demônio chamado inveja, que ele poderia elaborar contextos com aquilo que fosse maligno, para extrair da própria vida do irmão, porque queria ser satisfeito. Isto é um pensamento meu. Mas olhando para o cenário, as únicas esferas de relações cultuais e de cultura eram os pais. Na preposição do que fosse conhecer bem e mal, estava um contexto de informações que tanto Abel quanto Caim foi oferecer a Deus. O vínculo da oferta ainda não tinha regras. Aquilo que pudesse ser buscar retorno para Deus não tinha princípio em oferta. Tinha na adoração. Um dos fatores que o homem nunca foi criado para oficializar naquilo que fosse o seu contexto. A adoração passou a ser uma necessidade a partir da separação. A adoração é um princípio que atrai o homem de volta, que clama naquilo que seja o seu ato de adorar por aquele que é criador da sua criatura, para se aproximar dele. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós adoramos, estamos dizendo: Deus, vem fazer parte do nosso contexto. Deus, vem fazer parte do que nós perdemos, a tua presença. Então o homem não foi criado para adorar, mas porque ele percebeu que a adoração fazia dele alguém que pudesse chegar lá, na presença do Eterno, e ainda satisfazer o seu Criador. Ele começou a investir. Mas tinha um fator de contexto cultural. E ainda que não houvesse regras nem ética para a liturgia, mas o homem sabia o que era desvencilhar bem de mal. Sabia conotar nas suas intenções o que fosse investimento maligno e o que fosse também fator da sua própria ilusão. Mas quando isto é sediado por um argumento chamado cobiça, a cobiça que faz nos sentir desejosos pela satisfação, e ela é movida pela endorfina, que realiza em nós aquilo que seja o efeito coragem. Detalhe, como substância neurotransmissora, como hormônio, ela não sabe identificar o que é bem e o que é mal. Ela não sabe dizer: olha, esta informação que eu estou recebendo, isso partiu lá das profundezas do inferno, isso veio lá daquela serpente. Eu podia pensar como Caim, que veio lá daquilo que pudesse ser os contextos do meu pai e da minha mãe no Éden. Mas podia se observar, certamente o imperialismo machista de dominador, porque foi para isso que Deus delegou a responsabilidade aos homens, dizendo para ele: você vai prosperar na multiplicação e vai dominar sobre tudo que eu criei. É dali que surgiu esse efeito que manipula regras e viola condições, a um ponto de fazer Caim intencionar com o seu coração, movido pela endorfina, porque olhava para os anseios daquilo que fossem os cultos de Abel, enxergava na relação de sensibilidade com a mãe, porque a mãe mostrava aquilo que fosse arrependimento, a um ponto de ser dominada pelo marido. E isto era o contexto de cultura que fazia deles o que pudessem se embriagar, ou se envolver, ou se deixar conduzir num contexto de mente, adorando ou não adorando a Deus.